Glória a Deus, queridos. Estamos aqui mais uma vez para darmos início ao estudo da Palavra de Deus. E estou feliz porque tenho recebido comentários, sugestões, e uma delas nós vamos começar a fazer hoje. Iniciarmos sempre todo estudo precedido de oração. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, na autoridade do nome de Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos a Tua Palavra. Te pedimos, ó Pai, nos dá entendimento, discernimento, capacidade e conhecimento, para assim aplicar esta palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pois bem, também estamos iniciando, eu vou estar agora sempre adicionando no cenário da leitura e do estudo da palavra, algumas fotos que eu tirei das viagens, das 4 viagens que já fiz para Israel, e lá nós tiramos muitas fotos e eu quero compartilhar estas fotos com vocês. Amém? Glória a Deus. A primeira leitura deste 23º dia está aí na tua Bíblia, dando continuidade em Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 30, e que a palavra do Senhor fala do milagre da multiplicação dos pães, onde Jesus alimenta 5.000 pessoas. Vamos então à leitura. Diz assim: que os apóstolos se ajuntaram a Jesus e lhe contaram tudo o que tinha feito e o que tinham ensinado. E ele lhes disse: venham vós à parte, a um lugar deserto, e descansem um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham, que nem mesmo tinham tempo para comer. E se foram em um barco até um lugar deserto, e a multidão viu-os partindo, e reconhecendo-o, concorreram para lá, muitos a pé, de todas as cidades, e ali chegaram antes que eles. E aproximaram-se dele, e saindo Jesus, viu grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E ele começou a lhes ensinar muitas coisas. E como o dia já fosse muito adiantado, seus discípulos chegaram a ele, dizendo: o lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os, para que vá aos campos e aldeias ao redor, e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondeu, lhes disse: lhes deem vós de comer? E lhe disseram: nós iremos e compraremos 200 denários de pão para lhe darmos. 200 denários de pão significa, na moeda nossa hoje, no real, algo em torno de 25 a 30 mil reais. Atualizados e convertidos para a nossa moeda. Isso é só para você ter uma ideia do tamanho do milagre de Jesus. E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide e vejam. E sabendo-o, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ele lhes ordenou que fizessem assentar a todos em grupos sobre a grama verde. E assentaram-se repartidos em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E ele tomou os 5 pães e os 2 peixes,
olhou para o céu e abençoou, partiu os pães e os deu a seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes com todos eles. E todos comeram, e todos ficaram satisfeitos. E ainda assim, recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Aleluia! E os que comeram eram 5.000 homens. E como nós sabemos, normalmente uma multidão dessa tem mulheres e crianças. Se considerarmos as mulheres e as crianças, vamos ter aí algo em torno de 15, 10, 12, 15 mil pessoas. É um milagre maravilhoso. Seguindo, e logo obrigou seus discípulos a subir no barco e ir adiante dele para o outro lado, a Betsaida. Enquanto isso, ele despedira a multidão. E depois que os despediu, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, o barco estava no meio do mar e ele sozinho na terra. E ele os viu fadigados, remando, porque o vento lhes era contrário. E perto da 4ª vigília da noite, ele foi a eles, andando por sobre o mar. Isso significa entre 3 e 6 da manhã. E queria passar adiante deles. E vendo-o eles, e que andava sobre o mar, pensaram então que era um fantasma, e deram grandes gritos. Porque todos o viram e se perturbaram, mas logo falou com eles e lhes disse: tenham bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para estar com eles no barco, e acalmou-se o vento. E entre si ficaram muito assustados e maravilhados. Uma outra lição maravilhosa aprendemos aqui. Quando Jesus está em nós ou está conosco, nada pode nos incomodar. Eles estavam embaixo de uma ventania forte. Foi Jesus entrar no barco, a ventania cessou. Glória a Deus. Aleluias. Pois inclusive não tinham compreendido ainda o milagre dos pães, porquanto seus corações estavam endurecidos. E depois de cruzar o lago, vieram à terra de Genezaré e atracaram ali. E saindo eles do barco, logo reconheceram-lhe, e percorrendo toda a terra, em redor, começaram a trazer de todas as partes enfermos em leitos, onde quer que sabiam que ele estava. E em qualquer lugar que entrava, em aldeias, cidades ou herdades, punham nas ruas os que estavam enfermos, e lhe rogavam que os deixasse tocarem, pelo menos na sua veste. E todos os que lhe tocavam saravam. Aleluias! Esse é o Deus que nós servimos, querido. O Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que multiplica, o Deus que salva. E é este Deus que nós queremos também para a sua vida. Deus abençoe. A nossa segunda leitura está aí também na tua Bíblia, que eu oriento você que a acompanhe. Em 2 Samuel, capítulo 16, que fala, a partir desse momento, da mentira de Ziba a respeito de Mefibosete. E diz assim o texto: E quando Davi passou um pouco mais adiante do cume do monte, eis que Ziba, o criado de Mefibosete, veio-lhe receber com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, e 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: O que é isto? E Ziba respondeu: Os jumentos são para a família do rei, para que montem neles. Os pães e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para que bebam os que se cansarem
no deserto. E disse então o rei: onde está o filho de teu senhor? E Ziba respondeu ao rei: eis que ele ficou em Jerusalém, porque tem dito: hoje me devolverá a casa de Israel o reino de meu pai. Então o rei disse a Ziba: eis que seja teu tudo o que tem Mefibosete. E respondeu Ziba, inclinando-se: ó rei meu senhor, que eu ache graça diante de ti. E vindo o rei Davi até Baurim, eis que saiu dali um homem da família da casa de Saul, o qual se chamava Simei, filho de Gera, e saiu amaldiçoando. E jogava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi. E todo o povo e todos os homens valentes estavam à sua direita e à sua esquerda. E dizia Simei, lhe amaldiçoando: sai, sai, homem de Belial e homem de sangue, o Senhor agora te deu o pagamento de todo o sangue da casa de Saul, em lugar do qual tu tens reinado, mas o Senhor entregou o reino na mão de teu filho Absalão. E eis que te encontras na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: porque amaldiçoa este cão morto ao meu senhor, o rei? Eu te peço que me deixes passar e lhe tirarei a cabeça. E o rei respondeu: que tenho eu assim convosco, filhos de Zeruia? Ele amaldiçoa assim porque o Senhor lhe tem dito que amaldiçoe a Davi. Quem, pois, lhe diria: por que fizeste assim? E disse Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis o meu filho que saiu das minhas entranhas, espreitando contra a minha vida. Quanto mais agora um filho de Benjamim. Deixe que amaldiçoe, porque certamente o Senhor tem dito. Possivelmente olhará o Senhor para a minha aflição e me pagará com bem pelas suas maldições de hoje. E quando Davi e os seus prosseguiram pelo caminho, Simei ia pelo lado do monte diante dele, andando e amaldiçoando, e atirando pedras contra ele, e levantando poeira. E o rei e todo o povo que com ele estava chegaram fatigados e descansaram ali. E Absalão e todo o povo, os homens de Israel, entraram em Jerusalém com ele Aitofel. E aconteceu que quando Uzai, o arquita, amigo de Davi, chegou a Absalão, disse Uzai a Absalão: viva o rei! Viva o rei! E Absalão disse a Uzai: este é o teu agradecimento para com o teu amigo? Por que não foste com o teu amigo? E Uzai respondeu a Absalão: não, antes ao que elegeu o Senhor e este povo e todos os varões de Israel, daquele serei eu, e com aquele ficarei. E a quem havia eu de servir? Não é a seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. E Absalão então disse a Aitofel: consultai entre vós sobre o que faremos. E Aitofel disse a Absalão: entra nas concubinas de teu pai, que ele deixou para guardar a casa, e todo o povo de Israel ouvirá que tens feito abominável e aborrecível a teu pai. E assim se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Então puseram uma tenda para Absalão sobre o terraço, e possuiu Absalão as concubinas de seu pai, aos olhos de todo o Israel. E o conselho que dava Aitofel naqueles dias era como se consultassem a palavra de Deus. Tal era o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Nós vemos aqui um momento triste na vida de Davi. Momento de perseguição, perda do seu reinado, e os seus próximos
o traindo da mesma maneira que o seu filho Absalão traiu ao usurpar o reino das mãos de Davi. Depois, na sequência, nós veremos outros desdobramentos acerca desta questão. Amém. A terceira leitura deste 23º dia de estudos da Palavra de Deus está aí na tua Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 10, que fala o seguinte: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome era Beltesazar. E a palavra era verdadeira, mas o tempo fixado era longo. Mas ele compreendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, me entristeci pelo espaço de 3 semanas. Não comi alimento desejável. Nem entraram carne nem vinho na minha boca. Nem com unguento me ungi até que se cumpriram as 3 semanas de dias. E aos 24 dias do primeiro mês estava eu à beira do grande rio Hidekel, que neste caso é o antigo rio Tigre. E levantando os meus olhos, olhei, e eis um homem vestido de linho, e seus lombos cobertos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como a pedra de berilo. E o seu rosto parecia um relâmpago. E os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e seus pés reluziam como bronze polido. E o som das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. E não havia os homens que estavam comigo, contudo se apoderou deles um grande temor. E fugiram e se esconderam. Assim então fui deixado só e contemplei esta grande visão. E não ficou força alguma em mim, e o meu semblante de glória se tornou em corrupção, e eu não tive força. Contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras eu caí adormecido sobre o meu rosto, com o meu rosto em terra. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que te falarei e te levanta sobre os teus pés, porque a ti sou enviado agora. E estando ele a falar isto comigo, eu estava tremendo. E me disse então: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender, a te humilhar na presença do teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu contra mim por 21 dias. E eis que Miguel, um dos príncipes principais, veio para me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Sou, pois, vindo para te fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E estando ele a falar comigo estas palavras, voltei os meus olhos para a terra e emudeci. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens me tocou nos lábios. Então abri a minha boca e falei e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão sobrevieram dores sobre mim e não me ficou força alguma. Como, pois, poderá o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque imediatamente me faltou a força e não ficou em mim nem fôlego. E aquele que tinha semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou e me disse: Homem muito amado, não temas, paz seja contigo.
Tem bom ânimo? Sim, anima-te. E falando ele comigo, recuperei o meu vigor. E disse: fala, meu Senhor, porque me fortalece. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Agora, pois tenho que voltar a pelejar contra o príncipe da Pérsia, e ao terminar com ele, o príncipe da Grécia virá. Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade, e não há ninguém que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Né? Como eu tenho falado, Daniel é um livro profético do Antigo Testamento. É o que nós costumamos considerar, né? Profecia, o Apocalipse do Antigo Testamento. Muitas profecias em Daniel já se cumpriram. Outras estão se cumprindo e outras ainda haverá de se cumprir. Então é importante que você esteja atento. Continue estudando, continue aprendendo, continue compreendendo. Deus abençoe. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de podermos estar aqui estudando a Tua Palavra e te pedimos, Pai, que confirme esta palavra em nossos corações para podermos entender, compreender e aplicar em nossa vida como meio e meta de sabedoria. Para a glória do Teu santo nome, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.